Perdoa meus falhas, me ajuda, Senhor, em toda oração, guarda a minha vida, abre a porta da tua palavra, me ajuda a transmitir a tua palavra, me cobre com teu sangue, abre a porta da tua palavra, derrama-se o teu conhecimento, tua sabedoria sobre a minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, não sei, glória a Deus, o que está fazendo aqui nessa sala. Senhor, me ajuda, me dá a direção do Espírito, Pai. Eu não faço nada que possa vir me prejudicar, Senhor. Me ajuda a andar na tua direção. Me ajuda a ser fiel a ti em todas as coisas, Senhor. Me ajuda. Não andei fazendo maldição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, a decisão a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, só vou me pôr um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa minhas falhas, meus erros, obras e pensamentos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a tua palavra. Abre a porta da palavra, me cobre com teu sangue, faz o teu querer na minha vida, Jesus. Me ajuda, Pai. De Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um Exemplo pra mim, verdadeira lição. E assim a bravura dos santos em plena arena enfrentando os enfrentando leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo.
faz a chama arder neste fogo. Começando em meu coração. Oh, meu Deus. Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando Os leões. quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos. sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo a nós, verdadeira lição. Aleluia! Oh, meu Deus. Deus é a Viva tua igreja de novo. faz Já chama arder neste fogo. Como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Viva tua igreja de novo. faz a chama arder neste fogo. Começando Em meu coração. Meu Deus. é a viva Tua igreja de novo. do Senhor. Faz a chama Arder neste fogo. começando Em meu coração. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez para trazer a meditação da palavra do Senhor, para falar do nosso Senhor e maravilhoso, grande. Para mim é sempre uma alegria, para mim é um compromisso, para mim fazer a obra de Deus, para mim é uma alegria fazer a obra do Senhor. E estamos aqui hoje para trazer mais uma meditação da palavra de Deus. E vamos meditar lá em João capítulo 6. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Aquele que come deste pão e bebe desta água jamais terá fome e terá sede. Jesus é este pão. Coma deste pão, beba desta água. Jesus é o pão da minha vida e da tua vida. Amados irmãos, e hoje nós estamos aqui. Hoje é quinta-feira, sexta, se eu não me engano. E para mim é uma alegria estar aqui, fazer a obra do Senhor. Pai do Senhor, Rosineide Oliveira, Rocival, Andréia, Pai do Senhor, Andréia, Pai do Senhor, irmãos. É verdade, a melhor coisa que eu já fiz também foi aceitar Jesus. Ana Paula Silva, Pai do Senhor, boa noite. Amados irmãos, é um motivo de alegria ter vocês aqui conosco, para nós meditarmos na palavra do Senhor.
conhecer um pouco mais Jesus, falar do amor dele, da grandeza dele. Amados irmãos, quando a gente diz Jesus é o pão da nossa vida, Jesus é o alimento que nos sacia, irmãos, a gente está falando que Jesus ele preenche o nosso vazio, Jesus ele preenche a nossa vida espiritual. E eu quero te dizer, irmãos, que quando a gente come deste pão e bebe desta água, quando a gente se alimenta deste pão da vida que é Jesus, irmãos, nada na nossa vida mais nos faz falta. Jesus ele começa a nos mudar, a nos transformar, a nos fazer um novo homem, ter uma nova vida em Cristo Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, Rosineide, Ana Paula, a paz do Senhor, Deus te abençoe também, Ana Paula Silva, que Deus te abençoe. Então, amados irmãos, isto é uma alegria. Eu estou compartilhando aqui nos grupos, porque nós estamos aqui ao vivo no canal de bênção. Se vocês não nos seguem no YouTube, lá no canal de bênção, nos ajude lá, nos seguir lá no canal de bênção no YouTube, Rivanildo Leandro ou Rivanildo Lacerda, canal de bênção, vocês vão localizar lá. Se vocês puderem nos seguir nas nossas páginas também, eu lhe agradeço, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. A gente aqui está aqui para fazer a obra de Deus, e eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por aquilo que Ele tem feito em minha vida. Então, amados irmãos, é tempo da gente agradecer a Deus. Quando a gente olha esta pandemia, ontem nós falamos sobre a esperança, que nós devemos depositar a nossa esperança em Jesus. Nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. E hoje nós vamos falar que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o caminho para transformar a vida do homem. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Amados irmãos, falar de Jesus é uma grande responsabilidade, falar do amor dele, falar da grandeza dele. Antônio Neto Lacerda, Pai do Senhor, Antônio Neto, que Deus te abençoe. Amados irmãos, falar de Jesus sempre é uma grande responsabilidade. Hoje eu estudei bastante a palavra e eu não gosto de trazer uma mensagem daquilo que eu não sinto de Deus. Eu tenho que sentir no meu coração que é aquilo que Deus quer transmitir. E quando Deus ele quer transmitir, irmãos, não sou eu que estou transmitindo, é Jesus. Porque Jesus ele fala na nossa boca, ele transmite a palavra através da nossa vida, irmãos. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre Jesus, o pão da vida. Jesus é o socorro para todos aqueles que nele crê. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar, vamos clamar pela nossa nação, vamos clamar pelos nossos governantes. Para te falar a verdade, irmãos, eu não gosto muito de assistir mais jornal. Os jornais de hoje só traz miséria, só traz tristeza. Eles só falam da morte da Covid. Mas no nosso país morre também de fome, morre também pessoas desnutridas, morrem pessoas com câncer, morrem pessoas com vários outros tipos de doenças. Mas eles estão especificamente falando sobre a Covid. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está no controle das nossas vidas. Jesus ele está no controle também desta pandemia. E se Deus tem te guardado, se Deus tem guardado o teu lar, a tua família, agradeça a Ele, seja grato a Deus. Amados irmãos, tem muitas pessoas lamentando a morte dos seus entes queridos.
Está com 9 meses e 15 dias que nós perdemos nossa mãe. E não é fácil perder um pai e uma mãe como nós já perdemos. E quantos têm perdido pai, mãe e filhos nesta pandemia? Quando a gente vê na internet, no Face, morre pai, morre filho, morre mãe, morre marido. Irmãos, nós estamos vivendo uma tragédia, como que nós estivéssemos numa guerra. E nós estamos numa guerra espiritual. Irmãos, a gente tem que render graças a Deus, agradecer ao nosso Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Nós vamos meditar aqui sobre esse texto, Jesus é o pão da vida, a partir do versículo 22 de João capítulo 6. Vamos meditar nesse texto e ver como Deus Ele faz nas nossas vidas. Ele diz que aquele que entrega a sua vida a Ele e confia nele, quando a gente confia inteiramente em Cristo, quando a gente come deste pão e bebe, comer esse pão, irmãos, é aceitar Jesus como o Senhor da tua vida. Você se alimenta todos os dias, Jesus tem te dado sustento na tua casa, mas Jesus Ele quer fazer muito mais através da sua vida, porque muitas vezes, irmãos, a gente quer que Deus realize algumas coisas em nossas vidas, mas muitas vezes a gente não quer entregar a nossa vida a Ele. E através da nossa vida entrega a Cristo, irmãos, a nossa vida se transforma, a nossa vida muda. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. Graças te dou, Senhor, nesta noite. Pai Celestial, perdoa minhas falhas, obras e pensamentos. Guarda a minha vida, Jesus. Me cobre com teu sangue, repreende toda fúria, toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Guarde a minha vida, livre-me do mal, livre-me do homem sanguinário, da inveja, da traição, me livre desta pandemia, desta enfermidade, Senhor. Graça e paz eu te dou por tudo, Senhor. Visita meu filho que está aqui no hospital de campanha, aqui na cidade de Toritama. Guarda ele, Jesus. Dê vitória a ele, guarda ele. Abençoa ele nesta nova fase da sua vida. Cobre ele com o teu sangue, Senhor. Acampe anjos. Senhor, repreende todo o mal sobre a sua vida. Visite meus familiares, meus irmãos, minhas irmãs. Visite cada lar de minha família. Visite cada lar dos meus irmãos, Senhor. Visite este lar a qual eu estou. Guarda minha irmã. Guarde suas filhas, seus netos, suas netas, Senhor. Seu esposo, abençoe este lar, Senhor. Abençoa, Senhor, debaixo do teu sangue. Repreende todo o mal, toda fúria. Repreende o devorador, o cortador. Tudo aquilo que vier de encontro, Senhor, àqueles que querem te fazer a tua obra. Abençoa, Senhor, este lar. Abençoa o lar de cada irmão meu. Abençoa seus esposos, suas esposas, Senhor. Visite meus sobrinhos, visite minhas sobrinhas, guarde eles debaixo do teu sangue. Visite os lares, visite as famílias, Senhor. Chega com socorro na vida de todos eles, Senhor. Visita as famílias que estão enlutadas, visita aqueles que estão chorando pelos seus entes queridos. Conforta os seus corações. Visite a família, Jesus, debaixo do teu sangue. Repreende toda ferramenta preparada contra os lares, Senhor, caia por terra. Tudo aquilo que é planejado pelo inimigo caia por terra. Visite os jovens, visite as crianças, visite os adolescentes, visite os adultos, os anciãos, Senhor, aqueles que estão envelhecendo, aqueles que estão no casa de repouso, Pai. Vá guardando, vá cuidando, vá dando livramento, vai abençoando, vá libertando as vidas que estão oprimidas pela depressão, Senhor, oprimidas pela situação financeira, muitas vezes, Senhor, aquelas pessoas que estão com depressão, Pai.
Visita nesta noite e chegue com socorro na vida de todos. Visita, Senhor, os lares dos teus filhos que estão aqui. Visita Ana Paula Silva, visita Rocival, visita Antônio Neto, Senhor. Visita Kiliane Ferreira, visita, Senhor, o lar da tua filha Ângela Santos. Visita, Senhor, todos os lares da qual o Senhor tem colocado no meu coração para orar. Visita o pastor Hugo, que tua serva me pediu para orar. Visita Duda, a filha da pastora Rosinete. Visita Naura, Senhor. Visita, Senhor, Josiane Ferreira e seus filhos. Ajuda a tua filha, Pai. Visita Rosicleide. Visite Márcio Cardoso, Nádia, Célia, Eliane, Senhor. Visita, Pai. Amanda dos Santos e seus filhos, Joana, Felipe e Vitória, Senhor. Vá dando vitória a este lar, vá cuidando dos seus filhos, vá libertando, vá guardando, vá abrindo porta de emprego, Senhor. Amanda dos Santos, Viviane, Senhor. Visita, Pai, Maria Cerqueira, Elizabeth Santos. Visita Cicinho, visita Genival Filho, visita Daniele, visite todos aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Visita a nossa nação brasileira, visite, ore pela nação brasileira, ore pelo seu país, ore pelo sua cidade, ore pelo seu município. Vamos orar, vamos clamar a Jesus, vamos fazer essa corrente de oração, vamos buscar a Jesus com sabedoria, vamos entender a vontade de Deus, vamos compreender a vontade do Pai. Jesus, trabalhe, visite cada estado, cada município do nosso país. Visite, Senhor, o nosso presidente e nossas autoridades. Visite, Senhor, as autoridades constituídas por Ti em todo o nosso país. Seja aquele que seja guarda civil, guarda militar, seja policial, seja bombeiro, seja juiz, seja Ministério Público, seja presidente da República, seja deputado, seja vereadores, seja senadores. Cuida, Senhor, das tuas autoridades, Senhor. Trabalhe nos seus corações. Senhor, vai repreender nesta pandemia, vai repreender neste mal, vai chegando com cura na vida dos teus filhos, vai chegando com vitória, vai chegando com providência. Abre a porta da tua palavra, Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados. Visite os comerciantes, visite os empresários, visite, Senhor, aqueles que têm dado emprego a teus filhos. Senhor, visite as indústrias, visite os agricultores, visite os sítios, visite aqueles que, Senhor, os que tem um fiteirozinho, que dali dá o sustento à sua casa. Visita aqueles que vendem água mineral na rua. Visita aqueles que vendem tapioca, que vendem pastel. Visita aquele pequeno empresário e aquele grande empresário, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Estamos passando por um momento difícil, Senhor. Guarde nosso país, guarde nossa cidade, repreenda o mal. Visite nossos vizinhos da direita, da esquerda, Senhor. Nos ajude a ter uma comunhão com nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias, Senhor. Visite os hospitais, chegue com cura, Senhor. Ó, Senhor, restaura aquelas vidas que estão enfermas, Senhor, aqueles que estão desenganados pelos médicos. Chegue com socorro nas suas vidas, Senhor. Chegue com providência, Pai. Eu creio no milagre sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Repreende todo mal, toda fúria sobre a minha vida, Senhor. Me cobre com teu sangue. Repreende toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a vida da tua igreja, não prospere. Guarde teus filhos, visite Naura Santana, abençoe Andréia, abençoe a irmã Sandra, Jesus. Cuida da irmã Sandra, dê vitória a ela, cuida da sua saúde. Visita a pastora Rosinete, visita o seu ministério, ajude tua filha, ajude ela a continuar, Senhor, esta batalha grande que ela tem à frente. Senhor, dê saúde, dê, Senhor, saúde à tua filha, dê sabedoria, discernimento, multiplique o conhecimento na vida dela, Senhor. Abre a porta da tua palavra, ajude a ela, Senhor, a ensinar, a pregar a tua palavra cada dia mais.
Visite, Senhor, seus filhos, visite pastor Caio, visite Duda, a sua esposa, a filha da tua serva, visite, Senhor, Jonathan, liberte ele deste vício, destas drogas, Senhor, vá libertando aquelas vidas que são oprimidas pelos crack, pelas drogas, pelo vício, seja ele qual for, Senhor, vá libertando, Senhor, vá cuidando, Senhor, visite os médicos, os enfermeiros que estão à frente da batalha desta pandemia, não só desta pandemia, Senhor, de tantas outras enfermidades. Nunca a gente tem orado tanto pelos médicos, muitas vezes a gente esquece. Senhor, abençoa os feirantes, abençoa os comerciantes, abençoa, Senhor, aqueles que estão viajando terra, céu e mar, vá guardando-os debaixo do teu sangue, vá guardando debaixo da tua mão poderosa, Senhor, ajude a tua igreja, abençoa teus obreiros, abençoa os pastores, obreiros da tua casa, visite cada igreja, cada ministério nesta noite. Muitas igrejas estão sendo fechadas, mas tu deixaste a internet, Senhor, para que nós possamos pregar a tua palavra. Visita Roberta Leandro, prima, Deus te abençoe. A oração tem poder, é verdade. Abençoe, Senhor, o lar da tua filha. Visite tio Pedrinho, que está ali em Brasília, adoentado, cuida da saúde dele. Visita tia Jacira, visita meus primos, visita tia Tetê, guarda ela, Senhor. Visite tio João também, que mora ali em Brasília. Guarde meus primos, minhas primas, guarde, Senhor, visite a minha família do meu pai, a da minha mãe, guarde debaixo do teu sangue, Senhor. Visita aqueles que estão na rua, aqueles que não têm o que comer, não têm onde dormir, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que estão, Senhor, na rua por algum motivo, por alguma tristeza, por alguma situação e foram parar ali, Pai. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor, como quando mandou maná do céu para aquelas pessoas que estavam ali saindo do Egito, cuidou deles. Eu sei que o Senhor tem cuidado daqueles que estão ali, necessitados de um socorro de um, de outro, que a gente possa, Senhor, ter mais amor pelas pessoas, que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, que aquilo que a gente não deseja para a gente não queira que o próximo aconteça. Visite, Senhor, os corações, visite os lares, as famílias, visite as necessidades de cada um. E abençoa, Senhor, a nossa nação. Visita a África, visita Moçambique. Toma conta, Senhor, daquele lugar, Senhor. Ó Jesus, muita fome. Visita a obra da tua serva ali na África, Senhor, da pastora Rosinete. Visita a obra da tua serva ali nos ribeirinhos, no Amazonas. Visita a obra missionária em todo o nosso país e no mundo. Abençoa as famílias dos teus obreiros, abençoa as esposas dos pastores, os lares, as famílias, Senhor. Repreende o mal, a fúria. Visita teus filhos se estiverem doentes, visita teus filhos que estão precisando de um socorro, que os armários estão vazios, Senhor. Eu creio, Senhor, no sobrenatural, eu creio na providência divina. Abre, Senhor, a porta para aqueles que estão desempregados. Chegue com cura, Senhor, chegue com salvação para os teus filhos. Assim eu já te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, irmãos. Pastora Roberta, Roberta Leandro, pastora Roberta Leandro. Amém. Amados irmãos, eu queria pedir também, amados irmãos, que Deus guarde Kiliane Ferreira. Ela não está aqui hoje na live, mas que Deus a abençoe, que Deus guarde a sua vida e sua família, que Deus guarde seu lar. Abençoe também Luciana Pivato, que precisa muito de oração da igreja. Que Deus dê saúde e liberte seu sobrinho das drogas. Que Deus também liberte Vitor Felipe, que sua mãe pediu que orasse por o seu filho que estava com vício nas drogas. Irmãos, é muita gente, muita família sofrendo pelas aflições da vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Amados irmãos, nós vamos meditar aqui em João a partir do versículo 22
do capítulo 6 do apóstolo João, que diz assim: Jesus, o pão da vida. No capítulo 6, se os irmãos perceberem também, do capítulo 1 ao 16, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus estava pregando para uma grande multidão que ali se encontrava, irmãos, e não tinha comida para dar àquele povo. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Mas eles esqueceram naquele momento que eles estavam ali com o Senhor de todas as causas da nossa vida. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E Jesus, com todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Irmãos, aqui o texto diz que 5.000 homens se assentavam, eram quase 5.000 entre. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Amados irmãos, creia na multiplicação daquilo que Deus entrega na tua mão. Muitas vezes a gente recebe um salário tão pequeno, e muitas vezes é tantas contas para pagar, é tanta dificuldade, é tanto problema para resolver. Creia na multiplicação, irmãos. Deus é Deus de multiplicação, Deus é Deus de bênçãos, Deus é Deus de vitórias, e Deus alimentou aquelas pessoas. Como diz aqui o texto, só de homens eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, dando graças. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus: recolha os pedaços que sobraram, que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 pedaços de cesto, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas. Amados irmãos, a multiplicação, Deus trabalha assim. Deus, ele multiplica o teu armário. Às vezes você só tem 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Às vezes eu já passei por dificuldade, sei o que é isso. Às vezes, irmãos, a gente tem uma dificuldade e eu digo assim: Jesus, multiplica, Pai. E Jesus multiplica, irmãos. Jesus deu um exemplo aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. Amados irmãos, e depois disso aí, Jesus anda sobre o mar. Jesus andou sobre o mar também, no versículo 16 ao versículo 20. E continuando este texto, no versículo 22, Jesus, o pão da vida. Jesus é o socorro para meu lar, para a tua casa, para a tua vida espiritual. Jesus, ele é o pão da tua vida. Ele diz aqui: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, ou seja, aquela multidão que Jesus tinha alimentado, aquele povo, notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido sozinho. Jesus já não estava naquele momento naquele lugar. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Amados irmãos, quando a gente vê esse exemplo aqui, entraram num barco à procura de Jesus, a gente vê, irmãos, que Jesus é o socorro. Embora aquelas pessoas que estavam procurando Jesus, aqui o texto vai dizer que eles estavam procurando Jesus para matar a sua fome física e não a sua fome espiritual. Então, amados irmãos, quando a gente vê aqui nesse texto
Os barcos partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Irmãos, quando você estiver necessitado de algo de Deus, Ele está sempre preparado para te ouvir. Ele multiplicou aqui os pães e os peixes e alimentou aquela multidão. Ele alimentou, imagino que tinha mais de 10.000 pessoas, irmãos. Algum texto aqui na Bíblia fala de mais de 20.000 pessoas. Mas eu quero frisar que esta multiplicação, irmãos, que Deus fez, Ele faz na tua vida. Quando a gente se entrega para Jesus, a nossa vida é multiplicada em bênçãos. Se nós andávamos errantes distante de Deus, a gente não está mais errante com Deus. A gente passa a ter uma vida abençoada com Cristo. E Jesus, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, porque eles não tinham se convertido, irmãos, daquele milagre que Deus fez, aquela multiplicação que Deus tem feito na vida daquele povo, porque Deus estava ensinando, pregando a palavra, irmãos. E Jesus disse: não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, ou seja, saciaram a sua fome física. Aqui Jesus diz assim, irmãos: mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sugere que as pessoas estavam procurando Jesus apenas pelo benefício físico ou material. Nós não devemos procurar Jesus para só ser abençoado. A bênção de Deus é uma consequência, irmãos. A gente tem que entregar a nossa vida a Cristo, não para que Deus lhe dê um carro, lhe dê uma casa, não dizer que Jesus não pode fazer. Jesus faz, irmãos, coisas grandes na nossa vida. Mas aquele povo estava indo ali em busca de coisas físicas para seu corpo, saciar sua fome, seu desejo pessoal. E Jesus diz no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, trabalhem não pela comida que se estraga, é verdade, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou o seu selo. Jesus diz aqui, amados irmãos, um selo feito de cera, argila ou de vários tipos de metal maleável indica posse ou autenticação de um bem ou um documento. Segundo sentido está provavelmente em estar aqui. Trabalhe não pela comida. Esse trabalho aqui, irmãos, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Trabalhe não pela comida que se estraga, porque se a comida a gente não deixar muito tempo, ela estraga, é verdade. Se a gente cozinhar uma comida e não conservar ela, ela estraga. Mas Jesus estava dizendo aqui, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus estava falando que ele aceitasse. Ele diz aqui, então lhes perguntarem: que faremos para realizar estas obras? As obras de Deus. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que eles creiam naquele que enviou. 1 João capítulo 3, versículo 23. 1 João capítulo 3, versículo 23, diz assim, amados irmãos: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele.
E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados irmãos, que nós creamos em Cristo, porque Deus enviou Jesus Cristo para morrer da morte de cruz, para nos salvar e nos acolher como filhos. Amados irmãos, então eles disseram: que sinais o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Lá em João capítulo 2, versículo 18. João capítulo 2, versículo 18. Diz aqui, amados irmãos: então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu: destruam este santuário, em 3 dias eu o levantarei. Amados irmãos, Jesus estava falando para o povo judeu que eles queriam sinais, mas Deus não estava ali, irmãos, para mostrar nada a ninguém. Deus veio para fazer a vontade do Pai, não para fazer a vontade do homem. Então Jesus diz assim: que sinal o Senhor fará para que vejamos, creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Jesus, ele cuidou naquele povo que saiu do Egito. Jesus mandou pão, mandou carne. Jesus cuidou, deu água doce. Durante 40 anos não faltou alimento para o povo que estava atravessando o deserto. E aquele judeu estava dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer, Deus lhe a comer pão do céu. Deus lhes a comer o pão do céu. Salmos 78, versículo 24. Salmos 78, versículo 24. Fez chover mandar sobre eles para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade. Jesus, ele cuidou daquele povo que estava no deserto. E não é diferente hoje, irmãos. Jesus, ele cuida do seu povo, ele cuida de todos nós. Jesus, ele nos guarda. Se você percebesse os livramentos que Deus nos dá dia a dia, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá vitória, Deus abre porta, Deus fecha porta, irmãos. Deus, ele cuida, quando ele ama. Jesus, quando a gente entrega a sua vida inteiramente e se dissipa, ou seja, esquece do mundo, irmãos, Jesus, ele cuida. E ele diz aqui: em verdade, então Jesus lhe disse àqueles judeus: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu. Eles estavam achando que foi Moisés que fez aquela bênção para aquele povo, para seus pais no deserto. Não. E Jesus estava dizendo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. É meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus está dizendo que a única solução para a vida do homem é Jesus. Jesus está dizendo: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. No versículo: o verdadeiro pão do céu, se algo será algo que nutre as pessoas eternamente e espiritualmente. Ou seja, amados irmãos, nós comemos um pãozinho de uma padaria, ele nos alimenta por algum momento, depois nós voltamos a sentir fome. Mas o pão do céu, ele nos alimenta, irmãos, que jamais nós vamos ter sede, jamais nós vamos ter fome,
Porque quando a gente entrega a nossa vida inteiramente a Jesus, a gente, irmãos, Jesus sacia a nossa sede, Jesus sacia a nossa fome, Jesus sacia a nossa vida. Jesus, ele cuida da vida do homem, cuida da vida da sua casa, do seu lar, da sua família. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, irmãos. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho para o homem. Jesus é o caminho para o teu lar. Aquele que bebe, que come deste pão e bebe desta água, jamais terá sede e terá fome. Amados irmãos, se sacie em Jesus. Quando a gente busca Jesus através da sua palavra, do seu conhecimento, através da nossa oração, do nosso crer em Cristo Jesus, saber que Deus pode todas as coisas, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados irmãos, é entender que Jesus, ele tem cuidado de você. Jesus, ele tem cuidado da tua vida. Jesus, ele tem cuidado do teu lar. Quando a gente se dispõe para Jesus, irmãos, estava conversando com a minha irmã hoje, eu bem dizer, irmãos, eu saí da vida do mundo. Irmãos, eu não tenho mais alegria no mundo. Quando Jesus penetra na nossa vida espiritual, eu estou falando espiritualmente, o pão aqui, irmãos, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente deixa Jesus penetrar na nossa vida e saciar a nossa sede, saciar a nossa vontade, amados irmãos, ele cuida de nós. Ele diz aqui, amados irmãos, o verdadeiro pão do céu será algo que nutre as pessoas eternamente e espiritualmente, desde a forma infinitamente superior ao maná que caiu no deserto. Ele diz aqui também: eu sou o pão da vida, constitui o primeiro dos 7 discursos de que eu sou. Jesus, ele é. Ele diz aqui, amados irmãos, versículo 20 e versículo 8, ele diz aqui: versículo 20, ele diz aqui, amados irmãos, sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo aqui, quando os discípulos tiveram medo, quando ele estava vindo sobre o mar, Jesus é o socorro da nossa vida. Jesus está dizendo que ele é, eu sou. Quando ele foi, enviou Moisés ali para o deserto, para o Egito, para libertar o seu povo, e ele disse: como é que eu vou me apresentar? Diga que eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Jesus, ele é. Jesus, ele é o que é, irmãos. Ele diz aqui também, Êxodo 3, versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. Ele diz assim, amados irmãos, ele diz: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, ele disse: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que eu vou lhe dizer? Moisés estava dizendo, conversando com Jesus. Jesus disse assim com o Senhor: eu sou o que sou. Amados irmãos, eu sou o que eu sou. Jesus, ele é o que é.
Jesus, ele cuida. Jesus, ele é o pão da nossa vida. Jesus, ele é a água que nós bebemos. Se nós bebermos desse pão, ou bebermos dessa água e comer deste pão que é Cristo, ele sacia o nosso desejo, ele sacia a nossa vontade. E ele diz aqui, irmãos, lá em João capítulo 4, versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Ele diz aqui: mas aquele que beber da água voltará a ter sede. Quem beber desta água voltará a ter sede, ou seja, da água normal, da água que nós bebemos todos os dias. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Você vai ser um homem que vai dar exemplos. Quando eu falo homem, eu generalizo homem e mulher. Quando a gente bebe desta fonte que é Cristo, irmãos, ele transforma a nossa vida, ele transforma a maneira de nós vivermos, ele muda a nossa história, ele muda nosso nome, irmãos. Mudar o nome, irmãos, é tirar a gente daquele charco de lodo que nós vivemos, e ele muda e nos dá um banho do seu sangue, nos dá novas vestes e transforma a nossa vida. Quando a gente bebe desta fonte que ele jorra, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Ele diz aqui: porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você for até Jesus, seja do jeito que você for, ele jamais vai te lançar fora. Às vezes, irmãos, a gente pede socorro a um amigo, a um vizinho, a um pai, a uma mãe, e muitas vezes a gente recebe um não. Mas Jesus não. Se você buscar a ele e você entregar a sua vida inteiramente a Jesus, ele jamais vai te lançar fora. Ele diz: este virá a mim, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade do nosso Deus maravilhoso. Ele disse aqui: pelo contrário, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Jesus, ele não quer te perder para o inimigo. Jesus, ele não quer me perder para o inimigo. Quando Jesus, a gente é alcançado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, irmão, Jesus, ele nos guarda, ele nos protege. Mas nós precisamos manter uma comunhão com Jesus. Nós precisamos manter esta comunhão com Cristo. Ele diz aqui, irmãos: a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quando Jesus vier, aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem em Cristo vão ressuscitar, irmãos. E aqueles que estiverem aqui na terra vão para ter uma vida eterna com Cristo, vão ser arrebatados. E eu creio, amados irmãos, se Jesus voltar, como eu sei que ele está tão próximo, como eu sei que a palavra dele garante isto, irmãos, nós devemos estar preparados e comer deste pão e beber desta água que é Cristo. É se alimentar da sua palavra, é se alimentar da sua vontade, é deixar as coisas materiais de lado. Em segunda opção, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver como sua vida vai mudar. Amados irmãos, na vida secular, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para Jesus, eu não tinha tempo para fazer nada para Jesus. Quando era a hora do culto, eu estava cansado, eu não tinha força para caminhar. Mas Jesus, ele chegou na minha vida, e Jesus, ele sabe trabalhar, e Jesus, ele me resgatou
daquela vida que eu estava. Jesus, ele me transformou, ele me deu conhecimento da sua palavra, ele me ensinou o caminho, ele disse que ele era a verdade, ele era o caminho, ele era a vida, e quem for a ele jamais vai ter uma vida eterna com ele. Amados irmãos, de fato a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Jesus está dizendo que todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele terá a vida eterna. Ele terá a vida eterna. Aqui em João 3,16, que é bem conhecido, irmãos, esse texto. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus deu. Você era capaz de dar um filho para salvar a sua família? Você era capaz, como Abraão fez, que Jesus pediu Isaac de volta e ele levou Isaac para o sacrifício? Você seria capaz de sacrificar o seu Isaac, como Abraão foi sacrificar por Cristo? Você seria capaz de fazer isso? Mas Jesus, ele deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer que você tenha a vida eterna. Beba deste pão, coma ou beba deste pão e beba desta água que é Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Os judeus estavam lá e perguntando: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? Lucas 4:22. Lucas 4:22 diz assim: naquele tempo, amados irmãos, o povo estava andando com Jesus, via as maravilhas do Senhor. Jesus pregava e muitos não acreditaram, muitos rejeitaram Jesus. 4 versículo, Lucas capítulo 4 versículo 22 diz aqui: todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos seus lábios, e perguntaram: não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Irmãos, eles compararam, eles não acreditaram que ali era Jesus Cristo. Este não é o filho de José, o filho do marceneiro José? Como é que ele agora diz que é pão do céu, que desceu do céu? Jesus diz no versículo 37, ele diz: o que vem a mim de modo nenhum Jesus lança fora. Todos os que ele me deu. Aqui Jesus fala em capítulo 9. Rapaz, essa luz está muito ruim. Lá em Romanos capítulo 9, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, todos que ele deu, indica que todos os que foram escolhidos pelo Pai e dados pelo Pai ao Filho para a salvação serão de fato salvos. No versículo 40 diz, e ele diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode chegar ao Pai sem passar pelo Filho. Você que está me ouvindo nesta noite, que ainda não tem uma experiência com Deus, Pai do Senhor, Lúcio Carvalho. Irmãos, se você não tem uma experiência com Deus profunda,
que você não tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus, comece a buscar, comece a entregar a sua vida completamente a Jesus, porque para você chegar a ter uma vida eterna, você tem que passar pelo Filho, você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você tem que entender que Jesus morreu na cruz por mim e por ti. Não fique murmurando entre vocês. Jesus respondeu aqueles judeus, ou seja, aqueles escribas, aqueles que estavam dizendo: este não é José, filho, este não é o filho de José. Como é que ele disse que desceu do céu? E Jesus disse: não fiquem murmurando entre vocês. Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu. Estes lhe digo, este já viu o Pai. Em João capítulo 1, versículo 18, ele diz aqui, João capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Amados irmãos, ele diz aqui: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Beba deste pão, coma mesmo. Peça a Deus para que Ele penetre na sua alma, penetre no seu ser, que o Espírito Santo te encha de conhecimento e graça. Amados irmãos, através de Cristo, a tua vitória vem, a tua cura vem, a tua providência chega. O inimigo, ele trabalha para nos afastar de Deus. O inimigo, ele trabalha para nos afugentar e nos distanciar de Deus. Mas Jesus não, ele trabalha para que todos aqueles que nele esperem, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. João 3,36. Ter a vida eterna em Cristo é muito bom, irmãos. Eu creio, irmãos. Se Jesus me levar hoje, eu creio, irmãos, que eu vou estar no seio de Abraão, aguardando a volta de Cristo. Amados irmãos, nós devemos estar preparados para a chegada de Cristo. Jesus está voltando. Não tem mais tempo fácil, tempo de bonância. Vai ter tempo de apertos, tempo de a gente entender o que Cristo quer da tua vida. Amados irmãos, Deus está apertando a terra, Deus está fechando o cerco, para que o povo se arrependa dos seus pecados, para as pessoas entenderem que o único caminho para a sua vida é Jesus. Jesus, lá em Israel, quando o povo se afastava dele, Deus o castigava. Amados irmãos, Deus está voltando, e Ele não quer te perder para o mundo. Deus não quer perder o teu filho, Deus não quer perder a tua filha, Deus não quer perder o teu marido, Deus não quer te perder, Deus quer te guardar, ok? Você tem uma vida eterna depois da sua morte, e só Cristo, só através de Cristo, irmãos. Ele diz aqui, em João 3,36, ele diz assim, amados irmãos: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, pois, olha o que é que Jesus diz aqui: pois isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, quem não aceita Jesus,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados irmãos, Jesus me deu um recado nesses dias aí, para que eu falasse, irmãos, que Jesus está voltando, alertasse a igreja de Deus para a volta dele, para a preparação. Nós estamos vivendo a preparação do anticristo. Amados irmãos, nós estamos vendo, se você é empresário, você está vendo o acosto que você está passando. Se você é uma dona de casa, você quando vai fazer a sua feira, você está vendo a situação que está. Irmãos, Jesus está apertando, Jesus está descendo, Jesus está voltando, e Ele quer que você tenha uma vida eterna com Ele. Jesus diz aqui, amados irmãos, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Se você estiver em Cristo, você não vai perecer. Pode vir a luta que vier, a prova que vier, Jesus vai te levantar, Jesus vai te sustentar, e você não vai pender, você não vai cair, porque Jesus está te guardando, Jesus está te protegendo. Jesus disse aos judeus, aqueles que estavam lhe acompanhando, que estavam ouvindo a sua palavra, que foram atrás dele: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desce do céu. Jesus é o pão que desce do céu. Jesus é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja aqui lá em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, e quem crê em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele diz aqui, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amados irmãos, ele diz aqui, o pão que Jesus dá é a sua carne, uma referência à morte de Jesus na cruz, porque Jesus, ele morreu, irmãos, ele deu a sua vida, a sua carne, ou seja, ele morreu pela minha vida e pela tua vida. Amados irmãos, é através de Cristo, é através de Jesus, só através de Jesus que você vai receber o galardão no céu da tua vida. Ele diz aqui, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Amados irmãos, aquele povo judeu, não todos, eu digo alguns, eles tinham olhos, mas não enxergavam Jesus na sua frente. Ele tinha ouvidos e não ouvia, e muitos estão deste jeito hoje. Irmãos, hoje, se você ligar no Facebook, no YouTube, no Instagram, se você ligar nas redes sociais, você vai ver uma mensagem de Jesus. Mas muitos não têm dado ouvido, não têm visto o que Deus quer falar com você. Muitos até passam na hora da mensagem, muitos não dão nem atenção, irmãos, àquela mensagem, mas vai chegar um tempo que muitos vão procurar uma pessoa para falar de Jesus e não vai estar aqui mais na terra, porque Jesus vai recolher o seu povo. Muitos estão despercebidos, muitos não estão entendendo que Jesus está voltando. Então, como este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhe digo,
que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terão a vida. Não terão a vida em vocês mesmos. Jesus diz aqui, amados irmãos, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não tem a intenção de ser literal, pois ninguém jamais o fez como fez com frequência neste evangelho. Jesus está falando em termos de itens físicos deste mundo para ensinar sobre realidades espirituais, aqui especialmente em sua morte pelos pecados da humanidade. Jesus estava falando sobre a morte dele pelo seu pecado. Jesus, ele derramou o seu sangue, ele foi maltratado pela minha vida e pela tua vida. E nós devemos entender, irmãos, que Jesus fez isso pelo amor das nossas vidas. A carne de Jesus tem um sentido espiritual de confiar ou crer nele, especialmente em sua morte pelos pecados da humanidade, em que Jesus fala de vir a ele em termos de saciar a fome, ou seja, de beber, de comer, de beber e de comer. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o pão da vida. Quem bebe desta fonte, jamais terá sede, irmãos, jamais terá fome. Jesus está dizendo aqui: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João, versículo 6, 39 e 40. E ele diz aqui: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiro bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Coma, irmãos. Entregue a sua vida a Jesus. Diga a Jesus: Jesus, eu quero comer mais, eu quero beber mais da tua palavra, eu quero beber, eu quero saciar a minha sede de te conhecer mais, eu quero depositar a minha confiança em ti. Ele diz aqui, amados irmãos, da mesma forma, beber o sangue significa confiar em sua morte expiatória. Irmãos, nós devemos entender que a morte de Jesus na cruz simboliza ali, aqui Jesus está falando do sangue do seu corpo. Aquele que não aceitar, aquele que não beber, que não comer deste pão e não beber desta água, sempre vai ter sede, sempre vai faltar água na sua vida, sempre vai faltar água. Vocês podem perceber, irmãos, que essas pessoas famosas, eles sempre têm uma tristeza no seu ser. Sabe por quê, irmãos? Falta Jesus na vida deles. Por isso que nós devemos saciar a nossa vida em Cristo, saciar a nossa vida em Cristo, confiar nele, crer nele. Ele diz aqui, amados irmãos: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem a mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que o Pai de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse estas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ensinando àquele povo que deveriam mudar. Eles foram atrás do pão para saciar a sua fome física, mas Jesus, ele tinha algo melhor. Jesus, ele disse que quem beber deste pão, quem comer deste pão e beber desta água, jamais terá sede, jamais terá fome. Então, amados irmãos, confie em Jesus. Jesus diz aqui, amados irmãos: Filho do homem é representado na ceia do Senhor, quando os seguidores de Jesus
simbolicamente come sua carne e bebe seu pão. Quando você vai para a ceia, a Santa Ceia do Senhor, você bebe aquele suquinho de uva ali, representa o sangue de Jesus, e come um pedacinho daquele pão, ali representa o corpo de Cristo. Lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 32, é sempre lido na hora da ceia esse texto. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, Deus, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este o cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, amados irmãos, aquela santa ceia que tem na igreja, ali representa o sangue e o corpo de Jesus, e nós não podemos comer aquilo indignamente. Nós devemos só beber daquele suquinho de uva que representa o sangue de Jesus, e aquele pãozinho que representa o corpo de Cristo, se nós estivermos em comunhão com Cristo Jesus e com toda a nossa vida aqui terrena. Nós não podemos ter uma intriga com ninguém, nós não podemos ter uma desavença com ninguém, porque você primeiro, antes de tomar esta santa ceia, você tem que ir a seu irmão e pedir perdão. Por isso que muitos têm comido e bebido, tomado esta santa ceia, e muitos têm morrido, perecido por causa do seu pecado. Nós devemos estar preparados para viver uma vida santa diante de Deus. Nós devemos estar preparados para entender que Jesus é o caminho da tua vida e da minha vida. Jesus é o caminho para a vida da tua família. Jesus é o caminho para a tua casa, para o teu lar. E através de Cristo, todas as coisas vão acontecer. Jesus está chegando, Jesus está voltando. Estamos passando tempos difíceis, e tempos difíceis piores virão. Tempos difíceis, nosso Brasil, o povo fala mais de política do que de Jesus, irmãos. Irmãos, o povo está perecendo, e é a direita contra a esquerda. Irmãos, a gente tem que se ligar em Jesus, irmãos. A gente tem que se ligar em Jesus. Deixe a política para os políticos, deixe eles. Irmãos, nós devemos procurar primeiro Jesus, buscar primeiro Ele, beber desta fonte que é Cristo, beber deste pão que é Cristo, irmãos, e nos alimentarmos. Aqui também no versículo 60 fala as palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que nos seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se vier o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela nos fortalece, irmãos. A palavra de Deus, ela nos guia, nos fortalece, nos leva para ter um encontro com o Pai. E através de Cristo, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele transforma o nosso ser, Ele transforma a maneira de nós vivermos, Ele transforma a maneira de nós pensarmos. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus,
porque o Pai enviou seu Filho para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de bonança. Mas muitos o rejeitaram, muitos têm rejeitado Jesus, têm trocado Jesus por coisas banais deste mundo, coisas passageiras, coisas da vida secular. Muitos têm trocado Jesus pelo copo de bebida, pelos prazeres carnais. Muitos têm trocado Jesus, irmãos. Muitos têm abandonado a sua fé. Muitos têm apostatado, muitos têm esfriado na fé, deixado Jesus, colocado Jesus em segundo plano. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está voltando, e se prepare. Se prepare. Não sei quantos anos eu vou viver, não sei se Jesus vai vir hoje me buscar ou se amanhã, mas eu quero te dizer que cada dia que eu viver, eu quero estar presente com Cristo e Jesus na minha vida. Nada neste mundo alegra mais os meus olhos do que ter uma vida plena com Jesus. É isto que um cristão deve ser e deve ter, essa confiança em Jesus. É deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e mudar a nossa história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vitória, porque Ele é a nossa esperança. Como diz lá no Salmo 66, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o que nos guarda, que nos protege. Jesus, Ele é quem cuida da igreja de Deus. Jesus, Ele é quem cuida de mim e cuida de você. Deixe Deus trabalhar na sua vida, confie mais nele, acredite mais nele, busque mais Ele, ore mais, confie mais nele, exerça a sua fé em Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, vamos orar pela nossa nação, orar pelos servos do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que quer aceitar este Jesus que nós falamos nesta noite. Jesus é o pão da vida. Aquele que come deste pão e bebe desta água vai ter uma vida eterna com Jesus. Escolha ter uma vida eterna com Jesus. Não troque Jesus por este mundo. Tudo neste mundo é passageiro, irmãos. Se tiver alguma vida para Jesus, diga: eu quero aceitar esse Deus que você está falando, esse Deus que é o pão da vida. Aceite este Jesus. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Pai, para te agradecer pela Tua palavra, para que Tua palavra sacie mais a minha fome, que a Tua palavra sacie mais a minha sede, Senhor. Guarde a minha vida e perdoe minhas falhas e meus erros, e tudo aquilo que eu tenho feito que não é do Teu agrado. Visita minha família, visita meu filho, Senhor, visita a Tua igreja, visita Teus filhos, Senhor, visita Ângela Santos, visita Antônio Neto Lacerda, visita Lúcia Carvalho, visite Ivânia Nunes, Senhor, visite, Senhor, todos os Teus servos que estão aqui, Rosineide Oliveira, visite, Senhor, Ana Paula Silva, visite Rossival, meu irmão, visite, Jesus, a Tua igreja, visite Teus filhos, abre portas, Senhor, abençoa Teus filhos nas necessidades que eles possam estar, Senhor, ajude eles, abre porta de emprego, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos que estão doentes, chegue com cura, com providência, com milagre, abençoa, Senhor, a nossa nação, repreenda este mal, esta doença, cuida, Senhor, dos Teus filhos, que eles possam comer mais deste pão e beber mais desta água, que é esta fonte, que é Jesus Cristo, que nós possamos nos alimentar mais de Ti. Visite Keliane, visite Luciana Privati, guarde a Tua igreja, Ângela Santos, sua família, visite, Senhor, todos aqueles que estão no caderno de oração, abençoe os lares, as famílias, abençoe nossa nação, que nós possamos, Senhor, buscar mais a Ti, andar mais em direção a Ti. Guarda este lar, visita a Tua igreja, visita os pastores, obreiros, missionários, visita as famílias, Senhor, guarde esta nação, guarde Tuas autoridades, visita cada lar e cada família nesta noite. Senhor, visita, Pai, abençoa, abre porta,
Senhor, visita aqueles que estão passando por problema na sua vida conjugal. Chegue com socorro, que um marido possa compreender a sua esposa e que sua esposa possa compreender o seu marido. Jesus, abençoa o casamento, abençoa a família, abençoa o lar, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes. Visita, Pai, a família. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, guarde, Senhor, o lar. Que nós possamos beber mais desta fonte que é Cristo. Que nós possamos comer mais deste pão do céu que é Jesus. Que nós possamos saciar a nossa sede e beber desta fonte que é Jesus. Que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus inteiramente. Não entregue a sua vida a Jesus só uma parte dela. Jesus quer você por completo. Jesus quer você inteiro. Jesus não divide vocês com ninguém. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te guarda. Jesus, ele tem preservado a tua vida. Jesus, ele tem cuidado da tua saúde. Jesus, ele tem te dado o livramento. Beba desta fonte que é Cristo. Se alimente em Jesus. Busque ele. Se entrega a Jesus, diga assim: Jesus, entra na minha vida, trabalhe no meu ser. Jesus, me ensina a te buscar mais. Fale com Jesus, que ele é ouvidos. Aqui diz no Salmo 62, que nós falamos ontem, irmãos. Salmo 62 diz assim, Salmo 62 diz assim: só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. Ele diz aqui, amados irmãos, que ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele diz no Salmo 46 também, ele diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Ele diz no Salmo 23, o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor e nada me faltará. Busca este Jesus, que ele vai saciar a tua vontade, saciar a tua sede. Busque a Jesus. A minha filha está ouvindo também, Patrícia. Amém, Patrícia. Que Deus te abençoe, Patrícia. Que Deus te encha de sabedoria, de conhecimento da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu conhecimento. Irmãos, Jesus, quando a gente busca Jesus, no Salmo 20, você vê um exemplo aqui, irmãos. Ele diz aqui: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome de Deus de Jacó te proteja. Ele diz aqui: uns confiam em carros e outros em seus cavalos. Eles se prostram e caem, porém nós levantamos e nos mantemos de pé. Irmãos, quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega inteiramente nossa vida a Jesus, muitos confiam em carros, em cavalos, ou seja, muitos confiam naquilo que tem, muitos confiam no seu poder aquisitivo, muitos confiam no seu poder de barganha, mas Jesus diz aqui: eles se prostram e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Jesus, ele vai te responder quando você clamar. Jesus, ele vai chegar com providência na tua vida. Receba, coma deste pão, beba desta água, que é Jesus Cristo. Ele está voltando e devemos estar preparados para a sua vinda. Que Deus nos abençoe. E amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui trazendo mais uma palavra. Deus abençoe Ângela Santos, abençoe Cliane Ferreira, abençoe Luciana Pivato,
Abençoe Antônio Neto Lacerda, que Deus te abençoe, seu Lacerda. Visite sua família, Ângela Santos. Eu tenho orado pela sua família. Lúcia Carvalho. Visite todos aqueles que entraram aqui. Que vocês possam compartilhar desta palavra, que vocês possam nos abençoar através do seu compartilhamento, que vocês possam nos seguir lá no canal de bênção, no YouTube também, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Assim eu te peço e já te agradeço por tudo, Senhor. Cobre com o teu sangue teus filhos nesta noite e guarde-os, Senhor. Abençoe seus lares e suas famílias. Quebre todas as barreiras, todas as ferramentas, tudo aquilo que for preparado contra a vida dos teus filhos caia por terra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fiquem na paz.